que a IA vai dizer como verdade não necessariamente é verdade. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai ver mais um vídeo do Jornal Correria e a gente vai saber se a IA vai roubar o seu emprego, o meu emprego, o nosso emprego ou de quem mais a IA possa roubar, né? Porque, enfim, quem sabe, né? Por isso eu trouxe esse vídeo pra gente reagir juntos hoje, mas antes de começar o react, já sabe. Deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo e bora lá! Não posso nem falar em lixeiro, porque lixeiro é um serviço braçal e muito sacrificado e pouco valorizado na vista dos homens. Que todo mundo fala, se você não estudar, você vai ser lixeiro. Total, tá começando mais um Jornal Correria, certo? Hoje a gente vai trocar umas ideias pra falar sobre a inteligência artificial aí que tá afetando no mundo do trabalho. Alô, Você não vinha, caralho. tá fazendo essa entrega ali, né, moleque? Você tá ligado naquele formato. Entrega agora? Agora nós estamos nesse novo formato aí, né, mano? O aplicativo, tal, inteligência. E agora eu fui fazer umas entregas que tava acordando de giro, né? Você tá fazendo umas entregas pra esses lados aqui. Precisa daqui, Butantan, tá? Parece que pinga mais, né? Eu sou o Galo. Você já sabe, né? Eu sou aquele teu parceiro de aplicativo, a 99 quilos, né? O povo se ligou. O jornal já começou! Jornal Correria. E tá começando mais um jornal, hoje nós vamos falar do quê, ô Galo? Falando da inteligência artificial, como que ela tá afetando os trabalhadores, o mundo do trabalho, irmão. Mano, já tá me afetando pra caramba isso aí, velho. Falar pra você que... Eu acho que a minha inteligência é artificial, viu, mano? Porque eu não manjo muito das coisas, não. Tem muita coisa que é falada que eu não entendo e eu acho que a minha inteligência ela é artificial. Eu acho que até é bom a máquina vir roubar meu emprego mesmo, porque... Se você botar um robô aqui pra fazer isso que eu faço, é tranquilo. Mano, toda vez que uma nova tecnologia chega no mercado, Gui, a relação de trabalho ela muda. Quando chegou a máquina, quando chegou a Revolução Industrial, toda a relação de trabalho naquele ambiente ali mudou. Naquela época, né? E aí surgiu um movimento naquela época que era o ludismo. Que era o quê? Consistia no quê? Os trabalhadores que acreditavam que se entrassem dentro das fábricas e quebrassem as máquinas, Sim. eles poderiam resgatar o emprego deles de volta. Isso não funcionou. O ludismo foi um movimento meio fracassado, assim, entendeu? Não adiantou entrar e quebrar as máquinas e tal. Então, o problema não é com a tecnologia, entendeu? O problema não é a IA, o problema não é a indústria, o problema não é a máquina. Ou, às vezes é, né? Questão da poluição, do meio ambiente e tal. Mas a questão das transformações do mundo do trabalho não acontece só pela chegada de uma nova tecnologia, mas sim por quem controla essa tecnologia. Sim. Que no caso é a burguesia, né? O Galo é um poço de conhecimento, né, cara? Sério. Galo nunca passa frio porque ele está sempre coberto de razão. E é exatamente isso que normalmente eu costumo falar. A tecnologia em si, ela não é problemática, normalmente, né? O que é problemático é o uso que se dá, o uso que se é feito dessa tecnologia e por quem ela é controlada. Isso sim é o que a gente tem que problematizar, sabe? Então toda essa polêmica da IA, o que a gente tem que pensar é quem está utilizando essa IA, para quem ela está sendo prejudicial, para quem ela está sendo benéfica. Então todas essas questões têm que ser levantadas e não simplesmente falar que a tecnologia é ruim por si só, porque é só mais uma ferramenta que pode ser utilizada para ajudar o trabalhador, como pode ser utilizada para precarizar ainda mais o trabalhador, que é o que acontece na maioria dos casos no sistema capitalista, que só preza pelo lucro do patrão e não do trabalhador, né? E o interesse deles é extrair o lucro, né? Não é melhorar a vida das pessoas. Se a gente parar pra pensar, a IA podia melhorar muito a vida das pessoas, né? Sei, lógico que podia, mas se eu posso colocar um camarada lá pra trabalhar, às vezes um cara pra fazer a manutenção das máquinas e pagar menos funcionário, pô, com certeza eu vou por esse caminho. Uma máquina fica ligada 24 horas. Eu acho que nós... Exato, nós temos que... A máquina não come, a máquina não pega transporte, a máquina não fica doente, a máquina não dorme, né? Aí, né, o patrão pode explorar o quanto for. Só que nós não somos máquinas, né? E muitas vezes somos tratadas como se fôssemos. Tem que se adaptar, filho. Vai ter que se adaptar. Igual o micro-ondas, quando a Airfry chegou, ele começou a guardar Tupperware. Ele falou, só armário. O fogão falou, ó, dá minhas panelas aqui. Vai ter jeito, pô. Só que eu acho que tem muito desempregado aí, o Galo. Falar pra você, o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas aí sem carteira assinada. Eu acho que as máquinas vão chegar também tudo desempregada, filho.
Elas vão chegar... Você vai procurar um trampo, as máquinas vão estar procurando emprego com a gente, pô. Você vai olhar pra trás e falar, mentira, a Magalu tá aqui também procurando emprego? Pode crer, mano. Vamos ver aí o que a Nick, o poeta, tá conseguindo aí com os trabalhadores aí, o que os trabalhadores pensam de tudo isso, certo? Vamos que vamos. E aí, bom dia, campeão. Tá com espírito de campeão hoje? Bom dia pra quem? Aê, que desânimo é esse? Você é louco, mano. Tô Mó procurando cabeça um canal baixa. pra desabafar com o chat da GPT lá. O bagulho falou que não tem mais função pro meu cargo. No... Sei lá o que eu vou fazer agora, mano. Vou falar pra você, eu tô desempregada, tá difícil arrumar um trampo, hein, mano? Hoje em dia, se você não tiver um curso bom, e até quem tem, tá difícil pra arrumar trampo, velho. Tá foda. Vamos ver o que o pessoal tá achando disso daí? É, o bagulho é fazer as entrevistas, né? Porque a gente só tem esse trampo mesmo. Senhor Aguinaldo, o senhor já ouviu falar da IA, né? Sim, sou professor, trabalho com isso. O que o senhor acha da inteligência artificial aí? Acho interessante, mas ela foi exposta para os adolescentes e acho que o uso tem sido incorreto. O senhor sabia que, tipo, ela promete daqui futuramente ocupar pelo menos 60% do espaço dos empregos, né? Então, o perigo está nisso, né? Que é trocar o ser humano por uma inteligência artificial, né? E o que eu vejo nas escolas são os adolescentes usando a inteligência artificial para suprir um conhecimento que eles não têm. Então, eu passo atividade para alunos e simplesmente vem algo muito bem feito pela inteligência artificial. Eu sei que ele não tinha capacidade de fazer aquilo. Laura, quando você ouve que 40% dos empregos vão ser afetados pela IA, o que você pensa sobre? Eu acho que é algo que a gente vai ter que encarar daqui pra frente, mas ao mesmo tempo eu acho que não é tudo que a gente consegue substituir pela IA. Tem muitas coisas que o trabalho humano nada supera, assim. Eu vejo que é algo que está posto. Acho que é importante que a gente enxergue a IA como algo inevitável nesse ponto e que a gente busque regulamentar e buscar que ela seja uma ferramenta que vá buscar o desenvolvimento das forças produtivas, não de uma forma que afete a nossa vivência a piorar, né? Como já está bem pior. Mas a gente sabe que se tudo continuar como está, vai piorar independentemente. E hoje em dia a gente conhece pessoas que têm a oportunidade de estudar mais e outras de estudar menos, né? Como que você acha que essa desigualdade na questão do conhecimento da tecnologia pode influenciar também na gente que é jovem, né, futuramente? Que da mesma forma que ela influencia hoje em dia, infelizmente. Eu não vejo perspectiva de melhora nesse ponto se não tiver uma mudança radical da forma como o sistema produtivo funciona mesmo. E aí a gente vê tanto o governador do Pará como o Tarcísio aqui em São Paulo estão tentando botar a IA como ferramentas na escola. Só que a gente sabe que isso não vai ter uma utilidade que vai facilitar a vida dos professores. Muito pelo contrário, vai precarizar ainda mais os professores. No caso do Pará, seria pior ainda, porque a IA seria utilizada para a educação de povos originários, de comunidades tradicionais, onde você não vai conseguir fazer um diálogo com as línguas específicas daqueles povos, que não vai ter um diálogo com a cultura daqueles povos. Então, nesse caso, seria uma situação ainda mais grave do que a de São Paulo. Porém, né, qualquer caso de você substituir um professor físico que vai estar ali dando atenção para o aluno, explicando as coisas pessoalmente, por uma IA, gente, fala sério, né? Então, assim, a gente pode observar que os governantes, né, já estão tentando utilizar essa ferramenta para precarizar ainda mais os trabalhadores e não ajudar. Porém, com essa justificativa de que isso iria facilitar a vida dos professores, né? Mas a gente sabe que na prática só vai precarizar eles ainda mais. Trabalhos mais braçais, como operadores, auxiliar de produção, vão estar mais suscetíveis a perderem seus cargos nesse cenário? Já está acontecendo, tanto que hoje em dia existe o porteiro eletrônico, que antes ficava uma pessoa num prédio, ela ficava ali, você chegava e falava com ela. Hoje em dia não, você aperta, é uma outra pessoa que está falando, mas ela está englobando já diversos prédios e é uma pessoa só. O caso da empresa Gabriel, que a gente fez aqui o react do Teclas nesse canal. Vou deixar aqui o card para vocês assistirem, se não assistiram ainda. Antigamente era várias pessoas, uma em cada prédio, então isso daí também afeta. O que você acha que deveria ser feito para a gente não ser passados, substituídos pela IA?
Ela precisaria estudar bastante um modo de a máquina ajudar o homem, para ser ele fazer menos esforço físico, para ter mais saúde e não arrancar ele do emprego para ele poder ir fazer o quê? Tá vendo? E aí depois querem falar que a população é burra, que a população é leiga, que a população não entende luta de classe. Gente, olha aqui o que essa pessoa acabou de falar. O que isso é além de luta de classes? É quem tem o controle da ferramenta da inteligência artificial é que está usando ela para beneficiar seu patrão e não os trabalhadores. O tio sempre dá o exemplo na Mesopotâmia, quando eles descobriram um novo sistema de irrigação, eles começaram a ter 2 férias no ano, porque eles tiveram menos trabalho. Então, assim, a gente poderia estar utilizando essas ferramentas tecnológicas para facilitar as nossas vidas e termos menos trabalho. Bem mais recente do que a Mesopotâmia. Hoje em dia, vimos aqui nesse canal também, reagimos juntos a estufas na Coreia do Norte. Nas estufas, todas elas têm uma alta tecnologia que reduz bastante o trabalho humano. Porém, entretanto, contudo, todavia, isso não faz com que os trabalhadores tenham sido precarizados. Então, o uso da tecnologia só é bom ou ruim dependendo de quem está no controle dessa tecnologia. E é isso que eu quero que vocês fiquem na cabeça de vocês. Pô, aí você viu o pessoal na rua comentando, né, Galo? Eu acho que é o seguinte, cara, de verdade, tem que se adaptar, não vai ter jeito. Eu acho que a IA tá muito atrasada. Não tem como a tecnologia ganhar do brasileiro em questão. Nós é muito melhor, pô. Outro dia perguntaram pro ChatGPT, fala, chat, você conhece o Mário? O chat falou, que Mário? Pô, não tem como o ChatGPT ganhar de nós. A inteligência artificial ganha um pau da 5ª série, mano. O Dom L já fala na música dele, né? AI nunca vai fazer o que eu faço. E é exatamente. Até para produzir a IA, gente, foi um ser humano que produziu a IA. Então, assim, a IA é uma ferramenta produzida e executada por seres humanos que jamais vai substituir 100% o trabalho de um ser humano, que é um trabalho artesanal, que é um trabalho artístico, que é um trabalho que envolve muito mais do que apenas números. Então, o que a gente tem que lutar é exatamente pela regulamentação dessa IA, para que ela não prejudique ainda mais a vida dos trabalhadores que já é prejudicada. Sério, mano? Mano, eu falava essas coisas em 2020. Eu falava assim, ó, a luta dos entregadores não é só dos entregadores, mano. É de toda a sociedade, de toda a classe trabalhadora. Por quê? Porque o aplicativo tá chegando hoje pro entregador, mas não significa que o seu trabalho amanhã não vai virar um aplicativo, certo? Certo. O que acontece, mano? O que fez o entregador cair no lance da uberização? Primeiro foi o GPS, mano. Eu lembro que nós trabalhava de motoque e nós tinha que procurar no guia a rua, certo? E era difícil pra caramba. E aí chegou o GPS começou a facilitar. Com a facilidade do trampo, começou a aparecer outros personagens naquela categoria que não se identificavam com essa coisa de ser motoboy, não tinham essa coisa de, eu sou motoboy com orgulho, eu domino essa profissão e tal. Começou a chegar o cara que cursou educação física e foi precarizado pela Smart Fit de dia e começou a trabalhar como entregador de noite. Por quê? Porque o GPS possibilitava com que ele pudesse fazer aquele trampo. Já não era tão difícil fazer aquele trampo. E aí, chegou os aplicativos, dominou tudo a partir dessa facilidade. Então, hoje, qualquer um pode ser entregador, certo? Já não tem mais aquela coisa que você precisa dominar a profissão para ser um motoboy. Já não é nem motoboy, né? Mudou o nome. Entregador. Mudou. É meio, né? Você vê que o camarada que faz Smart Fit mesmo, você vê que não tem mais um instrutor lá. É o aplicativo, você bota lá no QR Code, o QR Code te ensina a fazer o negócio. Tanto que os próprios professores mesmo, ele se esconde de você na academia. Eu procurei um camarada lá pra me ensinar, falei assim, irmão, tô fazendo certinho leg press aqui, e eu fazendo aqui a milhão. O cara falou, tá certo, irmão. Os caras aprendem EAD, ensinam EAD, eles não querem nem chegar perto do aluno. Então eu acho que precarizou foi pro caralho, e é em todas as áreas, né? Eu acho que a sorte é que o brasileiro é muito inventivo, mano, de verdade. Senão eu acho que nós ia ladeira abaixo. Pelo amor de Deus, a gente precisa desse Pix, faz esse Pix. A gente precisa de Pix. Pix. O capitalismo, ele usa uma coisa que é oferta e demanda, né? Então, Eu vou fazer igual a eles, tá? Se vocês não mandarem nem pra mim, nem pra eles o Pix. Então, quanto mais demanda, menor a oferta. Quanto menos a demanda, maior a oferta. Então, você tem uma demanda pequena de médicos, então a oferta pelos médicos é maior. Então, o salário do médico é maior. Não é porque a sociedade valoriza o médico, a sociedade valoriza, ou a sociedade capitalista valoriza o médico ou o professor. Não, é porque você tem uma demanda pouca,
Então o salário é valorizado. Se você tem muito motoboy, o salário é baixo. Se você tem pouco médico, o salário é alto. O que vai acontecer? A IA e a robótica vai se juntar em algum momento e qualquer um vai poder ser um médico, Gui. Porque vai ser só sobre operar, só sobre alguém ensinar você a operar a IA e operar os computadores, e os computadores que vai operar o seu coração. A gente já está vendo aí a IA fazendo plano alimentar para pessoas, né? Que já fiquei sabendo que tem gente fazendo dieta pela inteligência artificial, tem gente fazendo terapia pela inteligência artificial. O que mais, né? Deve ter gente também fazendo o quê? Com certeza. O treino da academia pela inteligência artificial. Ah, melhor. Recebi também de um paciente meu hoje um vídeo de uma menina que fez um manipulado. Pediu para IA, faça um manipulado para eu ter energia durante o meu dia. E aí ela foi lá na farmácia de manipulação e fez. Gente, a pessoa não sabe nem o que tem ali, não sabe nem se aquilo pode matar alguém. Assim, que o ChatGPT, gente, ele utiliza fontes da internet, mas ele não verifica se elas estão qualificadas ou não, tá? Ele vai pegar a primeira informação que eu tiver. Agora, se essa informação ela é certa ou verdadeira, vai ser de acordo com a quantidade de sites que ele achar dizendo que é certa ou verdadeira. Se tiver mais sites dizendo que é verdadeira, ele vai falar que é verdadeira. Isso quer dizer que é verdadeira? A gente sabe que não, né? A gente sabe que nem tudo, aliás, que tudo que está aqui nessa internet, que tudo que está aqui nas redes sociais é perpassado pela ideologia capitalista. Então, assim, quem tem controle dos aparelhos ideológicos, que são as redes sociais, que são os filmes, que são televisão, né? Quem tem educação, quem tem o controle desses aparelhos ideológicos do Estado, é quem tem o controle sobre as ideias daquela sociedade. Então, o que a IA vai dizer como verdade, não necessariamente é verdade. E aí acontece o problema de uma geração inteira, hoje em dia, estar crescendo com a IA e achando que os conhecimentos que vêm da IA são conhecimentos puramente científicos, verdadeiros. Isso é uma mentira. Sim. Então vai ficar fácil qualquer um ser um médico. Aí eles vão precarizar. Aí vai ter uma demanda maior de médicos e o valor sobre o médico vai cair. Então, porque você aumenta a demanda de médicos, você cai o valor desse trabalho. Então, ou seja, todo mundo vai ser precarizado. Não era só uma coisa que estava acontecendo com os entregadores e que está acontecendo com os entregadores. Vai acontecer com toda a classe trabalhadora, com o advogado. Se uma IA agora pode montar um processo, para que eu preciso de um advogado? Exato. Se a IA pode montar sua defesa. Se a IA pode ir lá e fazer todo o escopo de um prédio e montar arquitetura, para que eu preciso de um arquiteto? E num país onde a maior parte da população não tem dinheiro para fazer esse tipo de coisa, vai recorrer a IA mesmo. Porque, né, é melhor do que nada. Se eu não tenho dinheiro para pagar um advogado e a IA vai conseguir fazer, sei lá, 1/5, 1/10, 1/20 do trabalho do advogado, já é melhor do que zero trabalho de nenhum advogado. Então, assim, para quem não tem nada, já é alguma coisa. Entendeu? Eu preciso só de alguém que opera o computador. E aí, se eu tenho uma demanda maior para a gente que cria esse projeto, eu posso pagar menos, entendeu? Então, de novo, é o golpe dos burguês poder pagar menos para as pessoas, menos ainda do que já estão pagando. Exato. Certo? Então, ou seja, eles estão pilotando essa inteligência artificial, então eles vão lucrar. Agora, aonde que a gente vence? É quebrando é quebrando a tecnologia? É quebrando a máquina da Revolução Industrial? Ou é lutando contra a IA? Agora em 2025, não, tem que lutar contra a burguesia, mano. Sim. Porque o mal da coisa é a burguesia. Se a máquina chegou para fazer o serviço de 10, o que era para nós fazer? Ganhar mais e trabalhar menos, lógico. Não, o que aconteceu? A máquina fez o burguês ganhar mais. Vai acontecer a mesma coisa com a IA. Sim. Era para ajudar a gente a ganhar mais e trabalhar menos, mas a IA vai ajudar o burguês a ficar mais rico. Estamos próximo desse futuro aí que vai deixar os caras trilionários e nós mais pobres, né? Porque é assim, né? Quem fala isso muito é o Eduardo Moreira, né? Se você tira muita terra de um lugar e coloca no outro, você A referência dele, olha lá, a referência dele. tem um monte de terra num lugar e um buraco no outro, entendeu? Sim. Essa é a história da economia no mundo. Sim. Então, se você tem um trilionário de um lado, você tem muita gente miserável do outro, certo? Vamos ver o que o pessoal tá perguntando aí. O que a galera acha disso aí, daqui a pouco nós volta. É isso aí. Não, o que você acha da IA e a inteligência artificial? Acredito que a IA atualmente vai definir o nosso futuro, né? Tanto a IA generativa, que a gente está tendo agora com as imagens, quanto a de texto.
já é mais usado no dia a dia. E eu acho que é perigoso, acho que é uma nova revolução industrial. Você acha que pode ser feito alguma coisa para que a gente consiga acompanhar esse crescimento da IA? Eu acredito que não. É um crescimento que beneficia muito as grandes empresas e as grandes empresas continuaram investindo nisso. E por beneficiar superficialmente o povo, seja para um aluno que está fazendo um trabalho ou alguém que quer fazer alguma trend de fazer imagem, o povo vai continuar usando e alimentando a IA. Então, não acredito que tenha necessariamente algo para parar. Principalmente você que é professor, você acha que a inteligência artificial, ela tá ajudando nos conteúdos ou não? Como que os seus alunos, eles estão se adequando a ela? É uma ferramenta de estudo ou uma ferramenta de copia e cola? Sempre de copia e cola, né, para os mais fáceis, sempre vai ser assim. E eu acho que mais atrapalha que ajuda, atualmente, pelo menos. Acho que favorece uma minoria, mas na maioria, no geral, atrapalha. E como a falta de acesso à educação e à tecnologia contribui para o desemprego? Total, né? A falta de tecnologia, você não acompanha o mercado de trabalho moderno e o salário fica muito menor para quem tem menos acesso à educação. Mano, a gente já conversou essa parada aí. Isso aí é estilo. Hoje em dia tá todo mundo capacete usa assim agora. Obrigado por ficar até agora. Se inscreve no canal, né? Deixa seu comentário, é importante. Compartilha, ajuda nós no Pix. Ajuda nós no Pix aí, rapaziada. Semana passada a gente pediu um reforço pra vocês. Mano, já caiu R$15 lá. A galera tá se mobilizando, hein? Já conseguimos comprar 15 almoço no prato, né? É isso aí, mano. Tem um pouco. Ô, louco. Pera aí, nosso convidado aqui, ó. Ó a entrega chegando. Vai cantar a música do jornal aí, diz que sabe a música do jornal todinha, como é que é? Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Mendrake, sou filho do X-Men, tá ligado? O jornal já terminou. Jornal Correria. Ele é igualzinho o outro, pô. Como é que não dizer que ele é filho dele, pô? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. De quem que é cria. Desse aqui, pô. É igual a cara dele, ó. Olha lá, igualzinho. Muito fofo, gente. Ajudem o Jornal Correria. Quem não puder contribuir com dinheiro, contribua indo lá, dando like no vídeo, se inscrevendo no canal, virando membro. Que também, obviamente, né? Então, assim, sempre que vocês puderem contribuir, é sempre bom, porque, né, assim como os outros trabalhadores que ouvimos neste vídeo, nós aqui, tanto eu, quanto Galo, quanto Gui Preto, quanto os outros trabalhadores do Jornal Correria, somos trabalhadores hiper, ultra, mega precarizados, né, pelo YouTube, pelo nosso trabalho autônomo, né, enfim. Então, quem puder contribuir financeiramente, contribua financeiramente. Quem não puder, contribui através de engajamento no algoritmo, que isso já ajuda muito, galera. Então, se você chegou até o final desse vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vira membro do canal. E é isso. Beijos e até a vitória.